E agora, fique atento. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a ingestão de açúcares livres seja inferior a 10% da ingestão calórica total diária. O uso excessivo de açúcar pode contribuir para problemas de saúde, como obesidade, diabetes. Por isso, é essencial a gente ler os rótulos e fazer escolhas conscientes para manter uma dieta equilibrada. Mas você sabia que às vezes a gente está consumindo alimento que a gente acha que é saudável e que na verdade contém mais açúcares? Pois é, às vezes as trocas inteligentes não são exatamente como a gente está pensando. E para falar sobre isso, a gente conversa com a nutricionista Gabriela Silla. Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa, Gabi. Oiê, voltei. Voltou? Voltei. Para puxar a nossa orelha e para falar assim, ela é boa olha, nisso, hein? Ela é boa nisso, puxa a orelha. Olha, se você acha que você está certo, você errou. É isso. A gente traz a mensagem que não estamos certos. Não estamos certos. Eu já fiquei triste, decepcionado, chateado. A gente estava falando de vício em remédios, né? Sim. Açúcar é viciante. Com certeza. É dopaminérgico, né? Ele libera aquela sensação de bem-estar, prazer, assim como um remédio. Sim. Então, não tenha dúvida. Sim. Que é o que a gente fala, tá faltando um docinho Tá na minha vida faltando um hoje, docinho. não é? Tá. É só um docinho Ai, esse pequenininho. docinho. Vai nessa todo dia. Gabi, quando É. a gente fala de escolhas inteligentes, estou vendo vários açúcares aqui, estou que nem o doutor, estou ficando nervosa. Todo alimento tem açúcar? Todo alimento tem açúcar, com exceção de proteína que vai ter uma sutil quantidade, mas muito menor. Vamos pensar que açúcar, assim, é o famoso carboidrato que a gente fala. Tá. Quando a gente olha no rótulo nutricional, quando não tem açúcar descrito, ele está com o carboidrato. E o carboidrato é o famoso açúcar, é o que gera a energia no nosso organismo. Isso não necessariamente é ruim, ok? Sim. Ele é bom, a gente precisa... Estamos gastando agora, né? O pessoal que está vendo a gente agora também está gastando só por estar assistindo. O problema é excesso, Em excesso. né? Esse é o problema. O que a gente Sempre. tem aqui na bancada que a gente Então. pode já falar e puxar a nossa orelha? Ai, Abi, eu vou começar assim, pelo pior dos mundos, que é aqui, tá? Tá. Sabe aquelas balinhas azedinhas, né? Minha Que filha a gente ama tem essa aqui. bala, gente. Sei. Ela ama Então, isso. eu amo. Eu É amo. boa. Eu amo de paixão. Ai, pois e é. assim, a gente come um saco disso tranquilo. Tipo pipoca em 10 minutos. Justamente. O que eu quis trazer, assim... Não começa nem o filme. Não, já acabou. E aí você Por come isso que e chama... né? Fim, né? Fim. Comeu, fim. Já Acabou. era. Entendeu? A gente sempre julga o pior alimento. Todo mundo fala, né? Ai, não existe nada pior que refrigerante. Não sei se já ouviram falar isso. Já. Mas existe. Então, mas existe. 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 Um saquinho desse, ele tem 100 gramas, que é isso daqui, que a gente come, ó. É equivalente a 3 latas de refrigerante. 3 latas? Olha isso, 3. gente. 3. Ele tem 97, Ele tem 97 gramas de açúcar. Porque Ou é seja, uma- aquele faz saquinho ele sentido. vem 100. Sim. Uma latinha de refrigerante normal, a gente está considerando a normal, ela tem 33. São 3. O restante deve ser corante, É, do uma coisa ou corante, outra, gordura porque é uma bala vegetal. feita de açúcar. Que também não é coisa boa, Que também né? não é coisa boa. Gordura vegetal, Uau. né? Tudo o resto. Então, Impressionante. assim, gente, tem coisa pior do que refrigerante. Impressionante. Tem, e a gente tá aqui pra mostrar isso. Senhora. Esse é o pior dos mundos. E quando a gente não come isso com refri, né? É, as duas coisas, porque vai Que ficar da vai, sede. né? Bomba, hein? Vai dar sede. E a gente tá aqui pra mostrar. Então, de fato, tem mais, né? Outra coisa que a gente traz, iogurte. Então, geralmente a galera fala assim, vou comprar aquele de laranja Isso me e mel. surpreendeu muito. Me Porque surpreendeu muito. ele é natural. Aquele laranja e mel. É. Né? Então, quando a gente fala assim, pô, compra um natural, não é à toa. Que a gente fala, compra um natural, acrescente sua laranja, acrescente seu mel. Tá. Já ajuda, né? Entendi. Sim, sim. É a mesma quantidade de açúcar do que aquele pudinzinho de chocolate isso, que a gente gente. compra no mercado. Olha aqui, ó. É só olhar a rotulagem, não é que a gente está trazendo por terrorismo, é só olhar realmente a rotulagem. Então, assim, são as mesmas coisas? Claro que o pudinzinho ele vai ter mais gordura, tarará, tarará. Só que em quantidade de açúcar a gente está falando da mesma coisa. É a mesma Então, se você quantidade. precisar diminuir o açúcar, deu na É mesma. isso. Então, o iogurtinho que a gente eventualmente acha que é uma troca saudável, não é. Olha Mesma aí. coisa da geleia. Pô, uma geleia de fruta também tem mais quantidade de açúcar do que uma Do que o colherzinha doce de de doce de leite. Então, que se a gente fala assim, pô, eu tenho que tirar tudo da minha dieta, eu não posso comer uma colher de doce de leite? Pode. Pode. Melhor que a geleia. Justamente. Que a gente acha, você vê que coisa. Então, A gente é enganado, gente. A gente toda é hora. enganado. Toda hora. Toda hora. Né? A gente tem aquela bolachinha lá, social. Então Social. essa aqui com essa, como eu faço toda Então. noite, por exemplo, não é legal, é isso? Pois é. Já entendi. Entendeu? Não dá certo. A coisinha social lá é igual essa daqui que a gente tem, recheadinha, de chocolate. Olha, dá pra você comer mais. Então, é exatamente Pior a que mesma é. quantidade. Então a gente vai olhar, esse é o pacotinho que vem individual, em quantidade de carboidrato, é exatamente do que essa de biscoito recheado. Mesma coisa, biscoito recheado vai ter mais gordura?
Vai, não tenha sombra de dúvida, mas em quantidades de açúcar são equivalentes, Tá. né? Depois que a gente descobriu o açúcar de tudo, aí a gente vai falar como é que a gente equilibra, tá? Justo, justo. Né? E não é não comendo, né? E não Você é tá não comendo. nervosa, a gente também Aguenta tá. aí, a gente também tá ficando nervosa, suando. Lá na frente, a gente tem granolinha e, teoricamente, o cereal. Mesma coisa. E granola, sim, eu não sei vocês, mas eu quando comia era assim, ó. Você Né? não conta. Você joga. Porque lá no início, lá, quando né, a pessoa Era começou a treinar, saudável. todo mundo ia pra granola, né? E a gente viu que também é um vilãozinho, né? Sim, porque pega mal. assim, muito do que acontece, ela é seca, né? Quando a gente retira a água do alimento, a gente sobe o teor de carboidrato. Sim. É que nem frutas secas, né? Então, quando a gente tira a água, a gente potencializa a questão do açúcar, né? Então, né, quer comer um cerealzinho, podemos colocar o cerealzinho. Agora lá, eu sempre sempre falei do pão Do aqui, pão. né? Foi, Sempre foi. sou tim Verdade. pão aqui. Mesma coisa do pãozinho. Então, a gente tem um pãozinho francês com 50 gramas de tapioca. Aquilo é 50 gramas de tapioca. A gente faz uma tapioca com aquilo ali? Não faz. A gente faz uma crepioca, vai? Dá pra pelo menos uns Mistura no 150 ovo. gramas de tapioca pra gente fazer uma tapioca pra um café da manhã. 3 vezes isso, mais ou menos. Por aí. Então, 3 vezes isso, Léo, são 3 pães. Olha aí, gente. Entendeu? Eu sou do pão também, hein? Então, Que aí todo mundo fala assim, não vou comer o pão de manhã. Come o pão de manhã. Pois é. Come o Agora, pão de claro, manhã. quer ganhar peso, né? Tudo bem. Quer hipertrofiar, ganhar massa? Coloca tapioca. Mas sempre coloca alguma coisa, porque o índice glicêmico disso É alto demais. é alto demais. É 3 vezes mais. Impressionante. Né? Mesma coisa, o macarrãozinho que a gente tem ali na frente. Todo mundo julga macarrão. Eu acho que é por causa do trigo, né, coitado? Ele né? Associam Ele um junto com o outro, né? Sim. Aí todo mundo troca. Vamos tirar o macarrão engorda e o resto não engorda, né? Então, Igual. mesma coisa. Então a gente tem a mesma quantidade de macarrão para a mesma quantidade de arroz cozido. São equivalentes. Então, sim, pode comer o macarrão do que o arroz, por exemplo. Ou um arroz integral, que também tem a mesma coisa. O que muda é que, de fato, ele vai ter mais fibras aí. Não há E se comparação. a gente faz o sem glúten, o light, ajuda um pouco? Ajuda. O Ajuda, sem glúten, né? então, em questão de trigo, sim. Mas Agora, em de questão de açúcar? carboidrato, não. Porque o de sem glúten vai ser arroz. Arroz também tem carboidrato. Já na mesma. Dá na mesma. Biane, é isso aí. Alface, abobrinha e Isso. vamos nessa. E Coca Zero, Coca né? Zero. Coca zero, viu, Andressa? A Andressa isso. adora Coca Não Zero. tem Adora açuquinho, né? Coca Zero tem 0 açúcar. O resto a gente vai falar pra você pão bolorento, tá? Mas 0 açúcar, né? É isso, não tem açúcar, né? Pico glicêmico a gente não vai ter. E esse negócio do suco de fruta? Então, néctar, né? Famosos néctares ou os famosos sucos de caixinha, que a gente pensa assim, mas tem ali suco descrito no rótulo. A gente sempre tem que olhar. Primeiro ingrediente de néctar é açúcar. E não é o suco. Não, e vem em caixinha pra dar pra criança. Isso. Pior ainda, né? No recreio, quando eu tomava, era isso. Aham, exatamente. Era isso. Ou o todzinho. É o outro. Né? É aquele lá. Aquela... Um amiguinho. Que também é pesadinho. E também é pesadinho. Mesma coisa. Um copo de néctar é equivalente a uma latinha de refrigerante. Exatamente a mesma coisa. Olha isso. Aqui, de fato, não muda. Se eu tivesse que te falar assim, não muda a questão do sódio por causa do gás. Mas o outro também vai ter conservante, vai ter sódio por causa de Então, você manter. Nada. Mais E o ou outro menos. não é natural e esse também é natural. Mas esse aqui a gente já sabe que não é natural. Isso. A gente vai nesse aqui. A gente já sabe que não é pronto. natural. Já Você não está sabe. sendo enganado, pelo Não está menos. sendo enganado, exatamente. Agora, se isso. de fato comprar, por exemplo, vou comprar um integral. Ok. O integral, ele não vai ter açúcar acrescido. Ele vai ter o açúcar da fruta? Vai. Também. Ok. Só que é um açúcar melhor, não é um açúcar de acrescimento. Então, ele não vai ser, por exemplo, com essa quantidade de açúcar colocado no suco. Então, não vai ser dessa forma. Né? E quando a gente fala ali da batata, a gente fala assim, mas a batata doce é saudável. E é igual. Então, na verdade é pior. bem menor, né? A gente tem mais quantidade de, teoricamente, quantidade de açúcar na batata doce do que a gente tem na batata. Se a gente for ver em equivalência, aqui são 100 gramas, teoricamente, de batata para 100 gramas de inglesa. Abi, se você falasse assim, qual que é a mesma quantidade, por exemplo, de 100 de batata doce? Você poderia comer o dobro da batata inglesa. É o dobro, O dobro. Pela conta, o dobro. É o dobro da quantidade. Tanto da batata inglesa, que é essa que todo mundo julga, coitada, quanto da abóbora. A abóbora é equivalente à batata inglesa. Ah, é? Eu achei que Sim. fosse equivalente à batata doce. Não. Olha o só. todo o resto, então, tipo, batata doce, mandioquinha, inhame, mandioca, isso entra na seletinha da batata doce. Tá. Macarrão, arroz. Agora, sim, tenho muita fome de noite, eu preciso comer quantidade. Vai na batata inglesa, vai na abóbora. Porque é literalmente o dobro. só, Você gente. vai colocar 200 gramas no seu prato, vai ser uma montanha, vai comer horrores pela metade da quantidade de carboidrato, né? Interessante isso. Equivalências.
E quando a gente fala de equilíbrio, o que a gente tem que pensar? Porque aqui a gente está vendo que tudo tem açúcar, né? E aí como é que a gente fala, mas isso aqui é melhor ou não? Tá, a gente não está discutindo qualidade nutricional, né? Porque de fato, se a gente for discutir qualidade nutricional, a gente abriria outra pauta. A questão é, a gente às vezes crucifica muito alguns alimentos, que eu vou tirar porque esse não me faz bem. E às vezes você simplesmente só comeria e ficaria tudo bem. Você conseguiria encontrar um meio termo. A questão é, não tire ou não compense com outros, né? Porque a restrição, ela leva à compulsão. E aí a gente fala assim, já aconteceu várias vezes comigo. Fiquei muito tempo sem comer, eu ganhei de uma paciente minha 1 quilo disso aqui. Paciente é um paciente. Que é isso? 1 quilo, ela me deu 1 quilo. E eu demorei muito pra abrir porque eu tinha medo. De assim, o dia que eu abrir, eu vou comer tudo. Que já era. Mas se teoricamente eu comesse, um por dia, obviamente distribuído, baseado nos meus objetivos, talvez eu não ficasse compulsiva quando eu fosse abrir pra comer. Entendeu? A questão é, quando a gente monta um plano alimentar baseado no objetivo do paciente, o pão, ele entra, uma bolacha, uma bolacha recheada eventualmente entra, um iogurte diferente uma vez entra. Claro, os refrigerantes que são zeros, né? São refrigerantes, são industrializados, mas são zeros. No processo de emagrecimento é melhor, às vezes, do que um suco, né? Tem os seus conservantes, tem os seus corantes. É um industrializado? Sim. É um ultraprocessado? Sim. A gente leva em consideração? Claro, mas às vezes ele precisa, entendeu? E às vezes ele vai querer ir lá comer um hamburguinho dele no sábado e ele vai tomar. Gabi pareceu agora o professor Girafales. É ruim? É. Faz. Não é bom? Não. Mas às vezes ele vai querer. Por aí. E aí, paciência. É isso aí. E paciência. E a gente vai ter que orientar, porque eu acho que a orientação, ela leva à prevenção. Não é simplesmente só tirar. E o que é interessante é que quando a gente fala muito do diabetes ou, né, do medo de estar pré-diabético, né, que a gente está quase chegando aí na risca, a gente pensa só no doce. Mas todo alimento tem açúcar. Sem dúvida nenhuma. Então, por isso é necessária a nossa atenção, principalmente para quem precisa diminuir o açúcar, do que a gente está ingerindo. Então, ler muitos rótulos. Rótulos, sempre, né? Ter essa base de comparação. O que eu sempre falo, acho que para o pessoal de casa ter uma linha, lembra da latinha do refri. A latinha do refri tem 33 gramas. Se alguma coisa chegar perto disso, você já fica meio assim. Porque, né, o refri sempre é o condenado, é sempre o pior dos cenários, ok. Né? Então, lembra do refri, tudo que chegar próximo disso, obviamente, já não é satisfatório. Muito. Boa. Muito bom, Gabi. Não percam o controle. Adorei. Aprendi muito. Gostei, não é? E eu acho muito legal isso que ela fala da compulsão. Porque realmente, se a gente tira tudo, mas não posso comer nada? Não. Mas veja quando você pode comer. Sim, né? É isso. Para se permitir quando é necessário. Sim, viu, minha gente? Justamente. Ficou com dúvida? Manda mensagem para ela, @Nutricila. E também tem o site nutricila.com.br. Beijos para você. Beijos. Seremos elegantes e sinceros assim. Claro, sim. Eu acho justo, a gente Aí merece. quando sair daqui, a gente já pega um aqui, né? Sai correndo. É isso.